E aí pessoal, tudo tranquilo? Acho que vocês já notaram aí pelo título do vídeo de hoje que a gente vai abrir uma discussão sobre jornalismo e super-heróis. Foi uma inspiração, é uma reflexão, claro, mas foi inspirado no último vídeo que a gente fez sobre jornalismo em quadrinhos. E também há uma discussão, sim, sobre essa relação que há do jornalista ser um super-herói. Ele age como um super-herói quando defende os fracos e oprimidos, ou ele pode ser também um anti-herói ou um vilão. Então a gente vai fazer só uma reflexão sobre isso, trazer algumas ideias e mostrar alguns dados sobre a vida, né, do jornalista, principalmente aqui no Brasil. Então vamos abrir aqui. Eu vou apresentar para vocês a primeira reflexão. Bom, a discussão é a seguinte: qual que é a relação do jornalismo com super-heróis? E eu abro dizendo que desde o início das histórias em quadrinhos de super-heróis, principalmente com o surgimento do Superman, né, aqui no Brasil chama de Super-Homem, em 1938, apareceram diversos outros personagens que não sendo o protagonista, mas no entorno dele, que fossem jornalistas, repórteres ou que usassem algum tipo de veículo de comunicação, que faz até algum sentido, né? Para estar perto da notícia, para saber o que está acontecendo. O Superman, quando estava disfarçado, ele era o Clark Kent, um repórter do Planeta Diário, e o Peter Parker, um fotojornalista freelance. É um fotógrafo, mas é um fotógrafo de jornal, então ele fotografava a realidade, não era paisagem nem algo desse jeito, era os combates do Homem-Aranha com os seus inimigos, com os vilões. Essa discussão entre ser jornalista e ser herói que a gente vai abordar. Lembrando que, né, não perca isso nunca de vista, que a função do jornalista é fiscalizar o poder e contar histórias reais que são de interesse público. A denúncia ou enfrentamento dos vilões é uma prática perigosa para o jornalista, principalmente porque, diferente do herói, ele não tem um superpoder que o proteja, assim, tipo uma invulnerabilidade. Ele é vulnerável, né? E sua única arma é a fonte anônima e os canais de divulgação para que a informação chegue até o público de forma clara e objetiva. Mas nós sabemos muito bem que na nossa atual sociedade, não só no Brasil, né, mas como em todo o mundo, alguns jornalistas parecem mais estar do lado do vilão, né? Porque eles fazem um jornalismo que a gente chama de jornalismo chapa branca, que é aquele que passa um pano grandão para os caras que estão no poder e acabam fazendo um desserviço, né, para o desenvolvimento e evolução do pensamento crítico na sociedade. E eles estão mais próximos de uma assessoria governamental do que propriamente de um jornalismo. Nada contra a função de assessoria, até porque a maioria dos assessores também tem uma base, né, acadêmica, uma base de estudos dentro do jornalismo, só que é um outro trabalho. Se você assume a função de assessor, é muito normal que você vai encontrar esse profissional defendendo o interesse de uma empresa, de um político, de um empresário, enfim, de algum tipo de agremiação qualquer. Mas ele tem a função de assessor, então ele está cumprindo o trabalho dele, fazendo o papel dele. A partir do momento que ele ganha a alcunha, que ele ganha, né, a autoridade, eu sou o jornalista, e ele está trabalhando num veículo de comunicação, é de se estranhar que ele fique defendendo os interesses de quem está no poder. Né? O jornalista tem que fiscalizar o que está acontecendo de errado e tal. E claro, tem aquela utilidade pública, por exemplo, você tem uma campanha de vacinação, você vai falar só as mazelas que estão ocorrendo durante essa pandemia? Não, você vai também mostrar o que está por trás, o que está sendo feito de efetivamente, que está dando resultado. Vai mostrar também as coisas que são de interesse público, onde são os postos de vacinação, os dias de vacinação, os grupos que vão ser vacinados. Então, esse é um exemplo que eu estou dando. Mas existem diversos outras ideias ou outros campos de atuação para o jornalismo em que ele pode investigar, denunciar ou só fazer uma informação de interesse público como informativo. Eu vou citar essa imagem, a capa
que apareceu o Superman pela primeira vez, em 1938, no Action Comics. E eu vou citar para vocês alguns personagens dos quadrinhos, em geral, que tem referência com o jornalismo. Tem o Clark Kent, que eu já falei, que é o Superman, a Lois Lane, Jimmy Olsen e o Perry White. Esses trabalham no núcleo de uma redação. Tem o Ed Brock, que é o Venom, o J. Jameson, que é onde o Peter Parker vende as fotos dele, o Ben-Hur, que trabalha no universo do Demolidor, a Iris West, que do universo do Flash, Cara Danvers, que, né, a Supergirl, ou Supermoça para os que acompanham os quadrinhos mais antigos. E vou fazer uma menção honrosa aqui ao Tintin, ao Peninha, ao Pateta e a April O'Neil das Tartarugas Ninjas, que também são personagens ligados ao jornalismo dentro desse universo dos quadrinhos. Alguns desses também aparecem no cinema, em séries, mas a maioria não, todos que eu citei aqui, eles apareceram nos quadrinhos e num período há décadas atrás. Então sempre existiu algum tipo de personificação do profissional da notícia envolvido com os quadrinhos. Ou sendo o herói, no caso do Superman, da Supergirl. Trouxe até aqui uma imagem, né? Ali a equipe da redação, com os seus crachás. As imagens dos quadrinhos não tem uma relação direta com os crachás, porque esses são mais atuais, os filmes ou das séries que estão passando na atualidade. E aqui do Parker sendo pago, né? Eu acho que desses que eu citei, o Parker deve ser o que recebe pior, porque ele é freelancer, e nós sabemos como que é a vida de freelancer para um jornalista. Às vezes você ganha muito mal, se mora muito mal, e, enfim, é bem precarizado o trabalho. Tanto que eu trouxe aqui uma ideia da relação de salários dos quadrinhos, acreditem, já fizeram esse cálculo. Por exemplo, se você pegar o Homem-Aranha e o Superman, tem uma disparidade de valores salariais anual. Mas se pegar o Doutor Estranho, por exemplo, que, lógico, ele é cirurgião, ele ganha, né, 10 vezes mais que o Peter Parker. Fazendo essa relação, quanto que ele ganharia em média por mês? Não é um cálculo exato, mas é um cálculo médio. Seria em torno de $1.200. Exercendo a função de jornalista, o Clark Kent... o salário mínimo médio nos Estados Unidos é em torno de $1.200. Então o Clark Kent ganharia em torno de $3.300 e o Peter Parker $1.800. Então você percebe que o Parker, o Homem-Aranha, ele ganha um salário mínimo e um pouquinho. Então eu trouxe também essa realidade para nós aqui. Aqui é uma imagem do apartamento do Parker, só para ver como é que o cara mora praticamente numa kitnet. Nós sabemos, né, quanto custa o aluguel de uma kitnet por aqui. Então essa realidade dos quadrinhos com a nossa é bem parecida, né? Para você ter uma noção, eu trouxe o valor que hoje está estabelecido no Brasil pela FENAJ, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, que o valor máximo de um piso para São Paulo, para um jornalista em São Paulo, é de 3.300. Se o dólar tivesse 1 para 1, você percebe que a gente estaria ganhando, vou voltar aqui para você ver aqui, ó, 3.300. Mais ou menos o que ganharia o Clark Kent trabalhando, se fosse 1 para 1, claro. Mas o custo de vida lá e o custo de vida aqui são diferentes. Então, lógico, não tem uma relação direta, mas é aproximada. E nesse ponto da ficção, realmente, se você pegar esse recorte, ele é muito parecido com a nossa realidade. Tanto nos quadrinhos quanto na realidade, o nosso trabalho é muito precarizado, não tem um horário muito bem definido, você faz plantões de jornadas longas e a remuneração não é das melhores. Sem contar que hoje nós temos na nossa sociedade uma mentalidade de que diversos profissionais de diversos segmentos, eles têm que ser multitarefa. Porque se ele não for multitarefa, ele não está preparado para o mercado de trabalho. Só que junto com isso, não vem agregado, você ser multitarefa não está associado diretamente a você ganhar mais. Normalmente você continua ganhando a mesma coisa, o mesmo valor, na mesma precarização de trabalho,
e exercendo milhares de funções. Você já não é mais só o cara que escreve, não é mais só o cara que vai lá, apura a notícia, faz um texto e publica no veículo, num jornal, numa revista. Você tem que fazer fotografia, tem que fazer vídeo, tem que fazer algum conteúdo, qualquer tipo de conteúdo para as mídias sociais e para as redes sociais. Então, cada vez mais, o jornalista está sobrecarregado, está com uma carga excessiva de trabalho, uma carga excessiva de informações e a remuneração não acompanha. Tá? Então, resumindo, o jornalista não é um super-herói. A verdade é que a liberdade de imprensa está muito ameaçada no Brasil e no mundo. No mapa da liberdade da imprensa dos Repórteres Sem Fronteira, o Brasil está ocupando hoje a colocação de 107 entre 180 países. E eu vou fazer uma citação aqui dos Repórteres Sem Fronteiras, que é: o Brasil continua sendo um país particularmente violento para a imprensa, com dezenas de casos de jornalistas assassinados nos últimos anos. Eu não vou trazer todos esses casos aqui, mas eu vou trazer um relatório que saiu da FENAGE, que vai mostrar qual tipo de violência que aconteceu mais no último ano contra os jornalistas. Só para vocês terem uma ideia como é que funciona a liberdade de imprensa, as primeiras posições são ocupadas por Noruega, Finlândia e Dinamarca. Aqui nas Américas, o Uruguai é o que está em melhor colocação, que ele ocupa a posição 19, enquanto os Estados Unidos estão na posição 45. Para você ter uma ideia, no Suriname, eles estão na posição 20. Tem mais liberdade de imprensa do que nos Estados Unidos. E só fazendo antes de entrar, fazer uma ressalva aqui, que como é que é medido essa liberdade de imprensa? A finalidade do ranking é avaliar a situação da liberdade de informação em 180 países. Se trata de um panorama da situação da liberdade de imprensa baseada no pluralismo, na independência dos meios de comunicação, na qualidade do quadro legislativo e da segurança dos jornalistas. Não se trata de um ranking propriamente dito de quantidade e de qualidade de políticas públicas, mesmo que o governo tenha naturalmente uma responsabilidade sobre esse campo. Mas também não se trata desse indicativo, nem do indicativo da qualidade da produção jornalística de um país. O que isso quer dizer? De repente, uma produção jornalística nos Estados Unidos é muito melhor do que no Suriname, dada a quantidade de veículos de comunicação e de profissionais que há naquele país, né? Mas ele não quer dizer que ele tenha tanta liberdade. E aqui eu trago para vocês um mapa completo. Esse é o mapinha aí, vocês estão vendo aqui. Deixa eu ver desse outro lado aqui. Esse lado aqui. Vocês percebem que embaixo, cadê aqui embaixo? Bem embaixo aqui, ó. Tem ali aquela barrinha de cores: branco, amarelo, laranja, vermelho e preto. Então você vê, quanto mais claro, está em boa situação. Quanto mais escuro, mais grave. Você vê que ali na região dos países árabes, na China, então a liberdade de imprensa ali é bem mais cerceada. Então você não tem vários países ali que vivem em conflitos de guerra, principalmente, então você não tem uma liberdade plena. Mas apesar dos Estados Unidos estar ali em amarelo, junto com o Canadá, teve ali também em amarelo Suriname e Uruguai. Aqui nas Américas eu estou falando. Você vê que eles estão bem mais colocados do que os Estados Unidos propriamente dito. Certo? Essa é a parte sobre liberdade de imprensa. Agora vamos falar da violência. Sobre a violência contra jornalista no Brasil, vamos observar que esse relatório recente da FENAGE, que eu vou apresentar para vocês, é só um extrato que eu fiz, né? Fiz um pequeno recorte. São exibidos tipos de violências e os maiores agressores. Em 2019, houve uma escalada dos ataques que chegou a 208, um aumento de 54,07% em relação ao ano de 2018, quando foram registrados 135 ocorrências. Em 2020, a situação ficou pior ainda. Houve uma verdadeira explosão da violência contra os jornalistas e contra a imprensa de um modo geral.
foram registrados 428 episódios. Isso é um aumento de 105,77% a mais do que em 2019. Então, você vê esse salto que teve, né? 2019 já teve 50% mais de 50%. 2020 pulou para mais de 100% de casos de violência contra jornalistas. Isso é um indicativo. A gente vai acabar caindo um pouco mais no ranking dos Repórteres Sem Fronteiras e da liberdade de imprensa no mapa do mundo. E eu vou mostrar para vocês agora aqui a violência contra jornalistas em porcentagem por casos individuais. Então você pode ver que ali a maior quantidade é descredibilização da imprensa. O que é isso? É inventar histórias, desacreditar de uma informação, mesmo que ela seja verdadeira, você inventa uma fake news para encobrir, você ataca, você fala que o cara é um canalha, que o cara não sei o que, tal. Então você inventa diversas formas de desculpas para encobrir os problemas que estão ocorrendo no poder. Então você, em vez de tentar resolver o problema, você ataca a pessoa que falou, olha, tem um problema aqui. A pessoa, em vez de falar, não, vou corrigir o problema, vamos ver que problema que é esse. Não, o governante ou a pessoa que foi desmascarada vai pegar e vai atacar o jornalista, em vez de resolver o problema. Em segundo lugar, você vê que são agressões verbais, que está associado diretamente com essa descredibilização, seguido de censura, e depois de ameaças e intimidações. Esse é um panorama geral da violência contra jornalistas. Agora, o número de violências por gênero. Você vê que a maioria, lógico, esse é um dado até, posso dizer, redundante, porque o mercado ainda é muito ocupado por homens. Lógico que tem crescido bastante, as mulheres estão ocupando um espaço importantíssimo, e em alguns anos até tem se formado mais jornalistas jornalistas do sexo feminino do que do masculino. Mas ainda a maioria das vítimas são homens. E a gente pode notar que a quantidade de ataques a jornalistas do sexo feminino, as jornalistas, normalmente são agressões de cunho sexual, são machistas, são diferentes dos ataques masculinos. Mas enfim, aí é uma outra discussão que vale um recorte mais responsável para falar mais aprofundadamente sobre ele. Claro, antes de seguir para o próximo slide, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem vocês acham que foi o maior agressor da imprensa no ano de 2020? Próximo slide aí, na próxima tela que eu vou mostrar para vocês, acho que não é nenhuma novidade, né? Que foi o presidente da República e servidores públicos, né? Dirigentes da EBC. É incrível, né, isso, né? Porque a EBC, ela é um veículo de comunicação, mesmo que seja estatal, né, seja do governo, ela é um bem público, né? Não deveria atacar a liberdade de imprensa, até porque isso é inconstitucional. E o presidente da República atacar é o que eu falei. Às vezes você vê que tem problemas, mas ao invés do governante, ao contrário do governante pegar e falar, não, vamos resolver os problemas, deixa os jornalistas aí fazer o trabalho dele. Claro, tem muitos jornalistas aí que trabalham, são um pouco mais inescrupulosos, claro, mas a gente está lotado, é uma pequena parcela. A grande maioria dos jornalistas, eles fazem um trabalho correto, de apuração, de trazer a informação ao público, de mostrar, olha, está acontecendo isso, está acontecendo isso. Como é que você não vai mostrar o que está acontecendo? O descaso, sabe? Os conchavos, o toma lá da cá, esse tipo de coisa. Sempre foi mostrado. Sempre foi, desde a abertura em 1985 para cá, de 1985 para cá, a imprensa sempre mostrou, às vezes de forma equivocada, sim, mas sempre mostrou. Então tem que ser mostrado mesmo, porque não podem ficar escondidos fazendo o que querem com o dinheiro, com o bem público. Isso tem que ser mostrado. E você vê, os 3 primeiros colocados aí do ranking, eles são todos ligados ao bem público. Para ver, é como você falar assim, olha,
toma conta aqui das minhas coisas, aí o cara tá fazendo coisa errada, você não pode falar. Por exemplo, olha, cuida aqui do meu patrimônio. Aí o cara pega e vende uma coisa sua. Você fala, pô, você não pode vender isso daí é meu. Aí o cara vai achar ruim e vai te atacar. Para você ver o pensamento ainda. E há quem defenda. Isso que é o mais incrível. Há jornalistas que defendam esse tipo de coisa. Que eles ficam do lado... No caso aqui, se fizer aquela relação de super-herói e vilão, são jornalistas que se bandearam para o lado do vilão. Então eles não são os assessores, porque seriam tipo os ajudantes, os caras que estão ali para fazer o trabalho deles. São assessores, mas não, são jornalistas que se dizem trabalhadores de veículos de comunicação e que, lógico, tem a liberdade de imprensa, não pode ser censurado, mas isso, dentro da ética jornalística, não faz sentido nenhum. Você tomar o lado de quem está no poder. Um jornalista. Não tem nenhuma relação com o assessor. É legítimo. Mas o jornalista, ele tomar um partido, não do oprimido, mas do opressor, isso, no mínimo, é antiético e é imoral. Aqui dando continuidade, aqui é o restante. Você vê traficantes religiosos e estão lá embaixo. Até hackers menos do que as pessoas que estão ali para servir ao bem público, para cuidar do bem público, né? Bom, então vamos fazer uma conclusão. Né, foi só uma pequena reflexão, porque eu tento trabalhar nos vídeos introduções, pequenas discussões, reflexões sobre determinados assuntos. E como no vídeo anterior eu já tinha abordado o tema do jornalismo em quadrinhos, que não tem uma relação direta com os quadrinhos de super-herói, porque ele faz um recorte da realidade, mas me deu gancho para entender que nos quadrinhos os jornalistas são retratados como o alter ego da maioria dos super-heróis. A não ser tirando ali, como eu falei, do Venom, que é o Ed Brock, que na realidade ele não vira um vilão em si, ele é um anti-herói. Ele foi um cara que acabou caindo foi pro lado obscuro do jornalismo e acabou se perdendo, mas você vê que no arco dele, ele tem uma relação de vilania com heroísmo. Ele está mais próximo de um anti-herói. Mas todos os jornalistas nos quadrinhos normalmente são retratados como do núcleo dos heróis. Eles não são os vilões. Os vilões são o quê? São o poder, são o crime. Esses que têm que ser combatidos. Nessa relação, eu acho que faz muito sentido a gente pensar que aqui deveria também funcionar dessa forma. Falo na realidade, no nosso mundo. Então, concluindo, mesmo que o trabalho do jornalista possa ter similaridades com o do super-herói, na defesa dos oprimidos e mais fracos, com denúncias e investigações, nós somos falíveis. E muitas vezes, alguns dos profissionais da nossa área do jornalismo, eles preferem trabalhar do lado do vilão. E o pior é que eles estão possuídos por uma vilania e não conseguem se desapegar a isso e ficam, em vez de defender os mais oprimidos, defender o opressor. Apesar disso, não podemos deixar que a precariedade, os baixos salários, os acúmulos de função, as multitarefas, nos tirem do nosso real caminho. Porque nós temos esse compromisso de informar corretamente o público, explicitar as mazelas dos poderosos e criticar, sempre que possível, fazer uma crítica construtiva aos nossos pares, que são os outros jornalistas, e que cada vez mais esse trabalho, tão perseguido e violentado, continue existindo. Então, amigos jornalistas, jovens jornalistas, continuem respirando. Não desistam. Ok? Essa é a mensagem do final aqui desse nosso vídeo. Até a próxima. Tchau.